A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2023, 8 horas e 39 minutos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Primeiramente, agradeço a presença de todos, aos advogados também, doutora Priscila e doutor Gabriel, e pela representação fiscal, doutor Rodolfo. Pedir para que todos abram o primeiro processo, que a doutora Priscila está para fazer sustentação oral, a IM 439.732, Electroredes S.A., o relator é o doutor Walter Carvalho Monteiro Brito. Doutor Walter, fica à vontade, logo após a doutora Priscila já pode iniciar a sustentação oral. Obrigado, presidente. Presidente, trata-se de recurso ordinário contra a decisão de primeira instância que manteve a exigência fiscal para os itens 1.2 e 1.3, cujas acusações são as seguintes. É crédito indevido por estorno, item 1.2, crédito indevido ICMS por estorno de débitos, e o agente fiscal de renda aponta o seguinte, que nos relatórios de estorno de débitos, portaria CAT 5504, que deveriam dar embasamento aos estornos em questão, o contribuinte não informou os números e as séries das notas fiscais, contas de energia elétrica substitutivas para os registros em questão. Isso é 1.2. No 1.3, a situação é a mesma. É um crédito indevido de ICMS por estorno de crédito, e que, nesse caso, nos relatórios de estorno, portaria Caixa também 55, deveriam dar embasamento aos estornos em questão, que o contribuinte informou, como substitutas, notas fiscais de conta de energia elétrica, que constam como canceladas, segundo a informação das vias eletrônicas dos referidos documentos fiscais. E, em seu apelo, presidente, a recorrente reafirma os seus argumentos apresentados logo na defesa, que em apertada síntese são decadência parcial dos débitos, ausência de intimação para esclarecimento sobre o cancelamento dos documentos fiscais, direito ao crédito do imposto devido ao cancelamento das notas de energia elétrica, tanto no item 1.2 quanto no item 1.3, multa abusiva e aplicação do artigo 527-A. E, por fim, juros ilegais. Adota a representação fiscal pugna pelo não provimento no sentido da impossibilidade de aplicação de estorno simplificado previsto na portaria CAT 55/2004, visto que o procedimento adotado pela recorrente não contempla a hipótese de cancelamento de nota fiscal. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Walter. Fica à vontade, doutora Priscila. Bom dia a todos, novamente. Como adiantado pelo ilustre relator, a acusação fiscal é de suposto creditamento indevido de ICMS no período de janeiro a dezembro de 2015, ao fundamento de que a Electro, nos seus relatórios de estorno, teria deixado de informar a nota fiscal substituta das estornadas. Na sua impugnação, a Electro demonstrou as razões para o cancelamento da autuação, seja pela decadência, nulidade do auto de infração e as razões de mérito que levariam a esse cancelamento. Contudo, a respeitável decisão recorrida manteve a autuação. Os fundamentos para a manutenção da autuação, em primeiro lugar, seria a não ocorrência da decadência, por suposta aplicação do artigo 173 do CTN, porque tratando-se de crédito indevido, não haveria como estipular o prazo, o fato gerador, a data do fato gerador dos valores em exigência. Com todo respeito, a recorrente entende que a regra aplicável para a decadência é o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, justamente porque o ICMS é um lançamento é um tributo sujeito a lançamento por homologação, e o fato de se tratar de suposto creditamento indevido não retira a natureza de tributo sujeito a lançamento por homologação, e por isso aplicável o 150, parágrafo 4º do CTN. O STJ tem posicionamento pacífico, no sentido de que o artigo 150, parágrafo 4º, é sim aplicável aos casos de creditamento indevido, desde que comprovada a ausência de dolo, fraude, simulação e o pagamento do tributo no período. No caso
a recorrente juntou aos autos a comprovação de que em todos os meses houve pagamento do tributo no período. Tratando-se de creditamento indevido, uma parte não foi paga porque compensada e a outra parte efetivamente foi paga. Então, de acordo com a jurisprudência do STJ e tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, é aplicável 150 parágrafo 4º do CTN. E por isso, considerando os fatos geradores ocorridos em janeiro de 2015 a dezembro de 2015 e considerando que a recorrente foi intimada no dia 28 de dezembro de 2020, ocorreu a decadência dos períodos relativos a janeiro a novembro de 2015. E com todo respeito, não há que se falar de ausência de determinação do fato gerador do tributo por se tratar de creditamento indevido, porque está bem delimitado o fato no próprio auto de infração, os fatos geradores, ora em cobrança. E a decisão recorrida também entendeu que não haveria nulidade do auto de infração, porque a recorrente foi intimada para apresentar alguns documentos. Contudo, a recorrente, com todo respeito, entende que há nulidade sim do auto de infração, porque ela não foi intimada para justificar a razão do estorno desses valores. E por essa razão, em violação ao artigo 142 do CTN, a recorrente entende que o auto de infração também é nulo. Com relação ao mérito, a respeitável decisão recorrida entendeu que, da mesma forma que a adulta fiscalização no auto de infração, que a Electro deveria ter informado a nota fiscal e emitido uma nota fiscal substituta às notas fiscais estornadas. A recorrente, primeiramente, reitera que ela, sendo uma distribuidora de energia elétrica, ela é responsável, na qualidade de substituta tributária, a recolher antecipadamente o ICMS e repassar o tributo aos cofres públicos, e ela somente é ressarcida com o pagamento das notas fiscais de energia elétrica pelos consumidores. No caso de ausência de pagamento e não ocorrência do fato gerador, como ocorreu aqui, ela não foi ressarcida. A Electro informa que ela forneceu todos os relatórios previstos na portaria CAT 55 de 2004, informou as razões pelas quais houve o estorno desse ICMS, porque não houve efetivamente a ocorrência do fato gerador. Essas notas fiscais e contas de energia elétrica foram canceladas por erro de faturamento, reclamação dos consumidores, ações judiciais movidas pelos consumidores, erro de titularidade, vários pontos que justificam o cancelamento dessas notas fiscais. E esses cancelamentos ocorridos mês a mês e em volume muito grande, é justificável pelo fato de que a Electro tem mais de 6 milhões de consumidores, ela emite mais de 2 milhões de notas fiscais, faturas de energia elétrica por mês, e é normal acontecer esses cancelamentos. E esses inúmeros cancelamentos foram motivados por todos esses fatos comprovados nos autos. Por isso, não ocorrido fato gerador com relação a esses cancelamentos, sequer seria necessária a emissão de nota fiscal substituta dessas notas fiscais canceladas, porque realmente não ocorreu o fato gerador e não haveria que se regularizar nesse ponto. E essas são as razões, ilustres julgadores, pelas quais a Electro defende que não ocorrido fato gerador, não havia ICMS a ser pago e efetivamente não há dúvida, e a premissa do próprio auto de infração de que houve o recolhimento maior do ICMS, a Electro, enfim, recolheu, antecipou, não ocorrendo fato gerador, ela não pôde ser ressarcida com o pagamento dessas faturas. Muito obrigada, ilustres jogadores. Obrigado, doutora. Doutor Walter, pode ficar à vontade. Obrigado, presidente. A questão paira sobre o procedimento adotado pela recorrente, no que diz respeito ao seu direito à restituição ou compensação do imposto destacado nas notas fiscais de Fundo de Energia Elétrica, porém posteriormente canceladas por meio de lançamento no livro de apuração, como estorno de débito, com fundamento no artigo 4º do anexo 18 do RICNES, vigente à época da lavratura do auto de infração e da portaria CAT 55 de 2004. E, presidente, aqui eu destaco esses dispositivos, né, principalmente aqui no anexo 18, que é o artigo 4º,
E é importante a gente entender como é que funciona essa sistemática, né? Então, o artigo 4º diz o seguinte: poderá a empresa distribuidora de energia elétrica acreditar-se, independentemente de autorização, do valor do imposto debitado em notas fiscais contra a energia elétrica emitidas a consumidores nas seguintes hipóteses, né? Então, o inciso 1 é erro de fato ocorrido no faturamento do produto na emissão de documento fiscal, erro de medição, faturamento ou tarifação do produto, formalização de discordância do consumidor relativamente à cobrança ou aos respectivos valores, e cobrança em duplicidade. No item 1 do artigo 4º, nós temos uma regra com relação aos incisos 1, 2 e 3, que o contribuinte deve emitir em substituição a cada nota fiscal contra a energia elétrica objeto de estorno, nova nota fiscal contra a energia elétrica com os valores corretos. No item 2, há uma exigência para a elaboração de relatório interno com base em arquivo eletrônico. E aí nas letras A, B, C, D, E, F, né, tem aqui esses regramentos e eu destaco a letra A e letra E, que é número e série da nota de emissão e data de vencimento da nota fiscal cancelada, que é objeto de estorno, e o número da nota fiscal contra a energia elétrica emitida em substituição àquela objeto de estorno de débito. Então, tem que ter essa informação, que é a discussão do agente fiscal de renda, né? Não há informação sobre a nova nota fiscal emitida. No item 3, emitir nota fiscal relativa à entrada para recuperar, anexando o relatório interno previsto no item 2. Aí tem o parágrafo 2º, que o item 1 diz o seguinte, né? Mas, na verdade, assim, deverão ser mantidas pelo prazo previsto desse regulamento os elementos comprobatórios do motivo do estorno do débito realizado. Isso está no parágrafo, item 1 do parágrafo 2º. No parágrafo 3º, também destaca o seguinte: o disposto nesse artigo não se aplica aos casos de erro de tarifação do produto em virtude da alteração da bandeira tarifária, a que se refere o artigo 4º, letra A. No voto aqui, presidente, eu digo o seguinte: com base nesse dispositivo, uma vez que o lançamento no livro de apuração ocorreu de forma genérica, a recorrente apresentou o relatório interno com dados das notas fiscais de energia elétrica canceladas, que de fato indica ao fisco com segurança quais documentos fiscais foram cancelados e os motivos apresentados pela recorrente, que foram, né, decisões proferidas em processos judiciais, troca de titularidade da unidade de consumo, unidades de consumo desligadas fisicamente, mas ativas no sistema de cobrança, atraso na baixa de ordem de serviço de desligamento, celebração de acordos administrativos proferidos em órgão de defesa do consumidor ou regulatório, entre outros motivos. Continuo aqui. Entendo que alguns dos motivos apresentados pela recorrente se amoldam às hipóteses descritas no revogado artigo 4º do anexo 18 do RICMES, pois os cancelamentos das notas fiscais por determinação judicial, falta de atendimento de pedido de desligamento, acordos por meio de órgãos do consumidor, se subsomem à hipótese prevista no inciso 3 do referido dispositivo, discordância do consumidor. Já o erro 1, na identificação do titular da unidade consumidora e unidades desligadas fisicamente podem ser enquadradas com facilidade na hipótese prevista do inciso 1 do artigo 4º. Só um segundo, presidente, perdão. Um segundo. Na hipótese de... Desculpa. Prevista no inciso 1 do mesmo dispositivo acima, erro de fato na emissão do documento fiscal. Por outro lado, a recorrente aponta que também existem outros motivos, porém sem indicação deles. Por essas razões, voto no sentido da conversão do julgamento em diligência para que a recorrente, no prazo de 30 dias, elabore planilhas analíticas para cada motivo destacado a seguir, tão somente com base no conjunto probatório constante nos autos, demonstrando a discordância do consumidor por determinação judicial, falta de atendimento de pedido de desligamento e acordos por meio de órgãos do consumidor. E o erro de fato, por identificação do titular da unidade consumidora e unidades desligadas fisicamente, devendo ainda destacar os documentos para cada planilha, comprovando cada um dos motivos alegados. Na sequência, no mesmo prazo fixado ao agente fiscal de renda, para manifestação sobre a comprovação dos motivos do cancelamento pela recorrente e a representação fiscal
para a apresentação do parecer sobre a diligência. Presidente, esse é o voto, né, no sentido da conversão da diligência, que eu submeto à apreciação dos demais, e caso seja vencido, eu já tenho também um voto com relação ao mérito. Doutor Walter, só vou pedir para que, assim, eu não vejo problema, assim, na minha opinião, né? Mas aí vai depender dos demais também. O que acontece? Para que, se ela vai trazer prova, para que ela indique as folhas, ou se as provas já estão nos autos, para indique as folhas, né? Porque senão a gente vê aqui que muitos processos bem elaborado uma planilha, ele fala, ó, eu trouxe uma nota fiscal, eu trouxe um termo de acordo, e aí você tem que procurar o termo de acordo em 10.000 páginas, você não acha, entendeu? E muitas vezes a gente vê que e o próprio FR fala, olha, isso daí não existe, né? E só para que se vai trazer para que se indique o tipo de prova que foi trazido e as folhas dos autos que constam essa prova. Mas alguém se opõe à diligência? Fique à vontade, doutor Rodolfo. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Bom dia, doutor Walter. Doutor Walter, eu vi que o senhor deixou bem ressaltado, né, a impossibilidade da juntada de novas provas. Isso é muito importante, porque realmente a juntada de provas tem que ser feita juntamente com a defesa, conforme a lei do PAT e o próprio decreto que regulamenta a lei, né? Mas, dito isso, em relação à diligência, especificamente, o que a contribuinte alega durante toda a sua defesa e todo o seu recurso é que ela não adimpliu, tá? As formalidades da portaria CAT para efetuar os estornos, porque ela considera que não ocorreram as operações. Então, independentemente dela trazer uma planilha descrevendo em que inciso do artigo 4º estariam cada hipótese de estorno, o fato isso não vai eliminar dos autos a falta de obediência às formalidades que a portaria CAT 5504 exige, porque a própria recorrente, em todo momento da sua defesa e do seu recurso, ela diz que ela não emitiu novas notas fiscais e não elaborou aquele relatório porque as operações não ocorreram e não teria sido consumado o fato gerador do ICMS, tá? O que, se a gente for aprofundar na discussão do mérito, eu até gostaria de antecipar a intenção de juntar uma manifestação fiscal, a gente vê pelos autos que não é verdade, tá? As únicas provas que ela traz nesse sentido são justamente dando conta de que ocorreram, sim, os fatos geradores. Então, eu não vejo como a diligência, e com todo respeito ao senhor, não vejo como a diligência poderia suprir ou mudar o caminho que o auto tomou em relação à decisão de primeira instância, porque ainda que ela indique as razões, ela não obedeceu à portaria CAT para efetuar os estornos. Então, eu não vejo de que forma a diligência poderia ajudar a contribuinte a comprovar seu direito ao estorno em relação justamente a esse aspecto. A doutora Priscila, presidente. Doutora Priscila, ela pediu a palavra, fica à vontade. Oi, eu só queria fazer um esclarecimento. Na verdade, os relatórios foram fornecidos, a comprovação dos autos dos relatórios, com as informações. A única informação que realmente não consta é da nota fiscal que deveria ter sido emitida, enfim, em substituição à estornada, que não foi justamente porque nós estamos comprovando aqui nos autos os motivos pelos quais não ocorreu o fato gerador, por toda essa questão de decisão judicial, reclamação de contribuinte, erro no faturamento. Mas os relatórios foram sim transmitidos, foram cumpridas as exigências da portaria. O único ponto é esse, que é o ponto do auto de infração. Posso fazer um esclarecimento também aqui da minha interpretação dos autos? Olha, doutor Rodolfo, eu peço desculpas, porque assim, a autuação se refere à portaria CAT 55, o não cumprimento da exigência de apontamento dos documentos fiscais.
O contribuinte também testa esses comentários, seus argumentos, as provas, que já estavam lançadas, inclusive, desde o início, por isso que eu entendo que notificada ela foi, tanto que tem ali os relatórios apresentados, né? São milhares de páginas, acho que, pelo que eu me recordo, são 10.000 páginas esse processo, então, assim, 90%, né, com provas sobre as operações, logo no início, né, depois da autuação, nós temos poucos documentos produzidos, porque já estão, a meu ver, já estão lá. Tem notas fiscais, tem os blocos com cada prova que foi elencada ali e tal, para cada argumento, mas é muito difícil, até para nós, visualizarmos ali quem é quem, porque é um relatório muito extenso. Então, é nesse ponto que seria o sentido da conversão, né, em diligência, do julgamento em diligência, para que pudesse deixar mais claro para a gente, inclusive, já fiz o apontamento que o presidente falou, ó, com indicação das folhas relativas às provas constantes no auto de infração, até para facilitar o nosso trabalho aqui. Mas eu acredito que a questão paira o seguinte: eu entendi a postura, qual seria o entendimento da representação. Se fosse o caso mesmo de falar, olha, não se aplica a portaria CART 55, e aí isso para mim não está claro na acusação. Por isso que eu avançaria no voto mais adiante. Mas a questão é o seguinte, ok, portaria CAT está lá, 55, estão os documentos, né? Como é que a gente linka isso daí? Então, a conversão do julgamento daria essa luz para a gente, porque eu entendo que os motivos que foram apresentados se enquadram perfeitamente no artigo 4º, né? A questão é, pelo fato do cancelamento, como que eu vou indicar uma nova nota? Não é impossível, prova diabólica, não existe. Né? Não existe essa prova. Então, realmente, assim, nós temos que fazer uma adequação da legislação com um fato concreto, né? Não é, desculpa ter antecipado algum pensamento, mas essa questão do fato, né, se enquadrar a norma é impossível, né? Você pratica os fatos. Se enquadra a norma é outra coisa. Então, a gente tem que olhar para a norma e falar, vamos ver se enquadra o fato. E eu acho que, nesse caso, se enquadra, sim, as hipóteses. O que eu não vou conseguir é produzir um relatório com a indicação de uma nota nova, porque foi cancelada. Agora, foi cancelada mesmo? A minha dúvida é essa, né? Isso é a alegação do contribuinte. O fiscal observou a questão do cancelamento, com todo respeito, a meu ver, esse não foi o motivo do auto de infração, foi a falta de indicação de documento. Como eu estou entendendo que se enquadra, sim, no artigo 4º, né, do anexo 18, ok, agora vamos lá. Está cancelado, ok, os documentos estão tudo perfeitos, eu concordo com o cancelamento. E os motivos? Aí compete ao contribuinte demonstrar para a gente nessa planilha, o fiscal também concordar, para a gente prosseguir no julgamento, né? Isso pela proposta da diligência. Tá? Obrigado, presidente, pela palavra. Senhor Pois é, presidente, doutor Rodolfo. é só fazer um adendo, só fazendo adendo, doutor Walter. Não, perfeito. Eu também acredito que as alegações dela se amoldam, sim, ao artigo 4º e as suas hipóteses, né? O que eu quis, e foi baseado nisso a acusação, inclusive. O que eu quis dizer é que ela deliberadamente informa que, por exemplo, ela não adimpliu ao requisito 1 do artigo 4º, que é emitir em substituição a cada nota fiscal cancelada uma nova nota, porque no entendimento dela, e não o que o fisco disse, no entendimento dela, ela não emitiu uma nova nota fiscal, porque para ela as operações foram canceladas e não ocorreu fato gerador. Então, o que eu estou querendo dizer, e o que eu quis dizer, e desculpa pela insistência, é que ainda que ela aponte em cada nota fiscal da planilha dela as razões do inciso 4º que dariam direito ao estorno, ela já antecipou para a gente que ela não cumpriu a portaria CAT, ela não emitiu uma nova nota fiscal, porque no entendimento dela, o fato gerador do imposto não se consolidou. Então, na verdade, foi isso o que eu quis dizer, talvez a diligência não supriria o desatendimento da portaria CAT, porque ela já antecipou para a gente não ter emitido a nota fiscal. Mas, doutor Rodolfo, com todo respeito, tá? Não há necessidade de emitir uma nova nota, porque se eu emito uma nova nota, né, haveria um fato gerador. E aí eu teria que pagar o imposto de novo. Então, é um looping sem sentido. Mas, Então, ou seja, a nota fiscal foi cancelada
nos termos, precisa ver se foi cancelada mesmo, mas se ela foi cancelada, é porque não preciso emitir uma nova nota. Não, meu ver. Desculpa, presidente. O presidente queria também fazer um comentário. Só fazer um comentário rápido aqui, porque o relator aqui e a doutora e o doutor Rodolfo estudaram melhor os autos, mas assim, só fazer uma parte do que acontece aqui que a gente está acostumado, tá? Uma coisa é a operação com mercadoria, tá? Operação com mercadoria saiu do estabelecimento, ele ocorre um fato gerador, tá? E você está obrigado a emitir uma nota fiscal de entrada se aquela mercadoria, por algum motivo, não chegar no destino, se perder, não encontrar o destino, ou ela volta com a devolução, ou você faz uma nota fiscal de entrada para entrar de novo essa mercadoria, tá? Então, agora, diferente da incidência do imposto na energia elétrica, tá? Por quê? Porque a energia elétrica, ela está no cabo. Ela já está fora do estabelecimento. O fato gerador dela não é a saída do estabelecimento. Ela já está no ar. Então, assim, por isso que, salvo o melhor juízo aí, a doutora pode até me corrigir, a interpretação da contribuinte de que ela não é obrigada a emitir nota fiscal de entrada é porque, no caso de um cancelamento de uma nota fiscal, em que o contribuinte foi lá e reclamou, e ela viu que realmente não foi, não houve o consumo de energia elétrica no estabelecimento, por isso que ela fala que não ocorreu o fato gerador. Essa seria a tese em discussão, que ela não está obrigada a emitir nota fiscal de entrada para fazer o estorno desse débito, porque não haveria o fato gerador do imposto. Embora a legislação preveja. A legislação prevê que se você tem lá a hipótese de... Está aqui no voto do relator, né? A legislação fala, olha, erro de fato ocorrido no faturamento ou emissão de documento fiscal. Ou seja, você emitiu uma nota fiscal e você teve um erro no faturamento. Aí o consumidor vai lá e fala, olha, isso aqui teve um erro de faturamento. A nota fiscal saiu de R$1.000, mas na verdade era de R$100. Ou seja, a contribuinte entende que não é o caso de emitir uma nova nota fiscal, por quê? Porque não ocorreu o fato gerador. Mas a legislação impõe a emissão de nota fiscal da diferença, que é justamente para promover o crédito, que é o que não aconteceu. Mas esse é o entendimento da contribuinte, que talvez o relator vai lá e abrace esse entendimento. Mas com relação a... Mas são diversos... Para cada entendimento, para cada hipótese que ela deixou de emitir a nota fiscal, para cada hipótese, o relator ele vai julgar se era necessário ou não a emissão da nota fiscal. Então, assim, como o doutor Walter já adiantou, eu até acredito que a conversão de julgamento em diligência ela seja bem proveitosa até para fins de liquidação, quase caso alguém aqui vá lá e abrace a tese trazida no apelo recursal de que da não obrigatoriedade de emissão de nota fiscal, né? Agora, como defendido pela representação fiscal, se é condição sine qua non a emissão da nota fiscal, de fato, não tem como, não é necessário o julgamento ser convertido em diligência, né? Mas, como eu já havia adiantado, o doutor Walter carregou o voto, eu olhei o voto antes do curso da sustentação oral, e por isso que eu adiantei a posição de que eu concordaria até com a conversão de julgamento em diligência. Por quê? Porque eu vislumbro lá na frente, entendeu? Eu não sei qual vai ser o entendimento da Câmara acerca disso daí. Por quê? Porque a legislação ela prevê na hipótese de cobrança e duplicidade. Por quê? Porque na cobrança e duplicidade
é fácil você identificar que realmente não houve fato gerador, porque você tem duas notas fiscais cobrando o mesmo fato, entendeu? Agora, quando você tem uma nota fiscal que você vai lá e cobra um valor a maior, como é que você faz para saber que aquele valor foi cobrado a mais? Então, você tem um refaturamento. Então, se você tem um refaturamento, você tem uma nova emissão de nota fiscal. Agora, se não vai com destaque de imposto, ou se vai com destaque de imposto, para você se acreditar daquela nota fiscal anterior, você tem que emitir uma nota fiscal. Como se fosse uma nota fiscal de entrada de mercadoria, para você comprovar que aquela nota fiscal lá, ela saiu do mundo jurídico, houve o cancelamento, entendeu? Por isso que agora vai ficar a cargo do relator trazer a posição dele e colocar aqui a Câmara para decidir se realmente é isso ou não, né? Doutora Priscila, fica à vontade. Só queria fazer um esclarecimento, porque o que houve na época foi um descasamento no sistema da própria Electro e a maioria dos casos tratou de cancelamento do próprio número do consumidor, que ou a pessoa faleceu ou mudou de residência. Então, o que aconteceu? A maioria dos casos não se trata de cobrança a maior, mas assim, foi realmente o descasamento, o desligamento de uma casa e para outra, faleceu, mudou de casa. Então, por isso que aconteceu isso, porque aí emitiram as notas fiscais com o endereço antigo, a pessoa antiga, e aí teve que cancelar mesmo. Não teve. A maioria dos casos foi isso que aconteceu, que o sistema estava um pouco atrasado. Então, não é diferença de energia, era porque não tinha que fornecer mesmo para aquela casa. Doutor Walter, alguém tem alguma discussão? Já estamos em debate. Doutor Rafael, fica à vontade. Acho que até em função desse comentário da doutora Priscila, para mim faz mais sentido ainda a proposta de conversão de diligência do Dr. Walter, justamente para determinar exatamente quais são os casos de quê, e depois a gente vai entrar, quando entrar com a discussão de mérito, quando voltar da diligência, entrar na discussão de se seriam casos efetivamente de aplicação da portaria ou se teria dado outro procedimento, né? Qualquer coisa assim. Então, por dizer, porque são casos que tinha falecimento, que não tinha nem que ter emitido a nota, eu gostaria de ver isso discriminado corretamente do modo como o Dr. Walter propôs. Então, eu sou favorável à diligência. Doutor Carlos. Presidente, concordo com o Dr. Walter, também sou favorável à conversão de diligência. Doutor Rodolfo, considerando que a Câmara já adiantou o posicionamento aqui, acredito que o senhor quer fazer a juntada do parecer agora ou no retorno? Eu faço no retorno, doutor Silvio. Tá jóia, então. Tá jóia? Obrigado. Presidente, eu vou só fazer os ajustes necessários aqui para registrar o voto. Tá ok. Obrigado. Posso só fazer uma pergunta com relação à diligência, só para ver se eu entendi certinho? Então, na verdade, a diligência será determinada para que a Electro demonstre, talvez dividido por inciso, olha, essas notas fiscais aqui estão encaixadas aqui, erro de faturamento, enfim, por inciso tal, e aqui não tinha que ser emitida uma nota fiscal, essas aqui no inciso tal, dessa forma, para encaixar em cada um dos incisos, para demonstrar que não era... Eu tento descrever assim na parte dispositiva da conversão, né, dizendo o seguinte, aí com o apoio também do presidente, para que seja linkada as páginas do auto de infração, aonde se encontra esse documento que comprova aquele motivo do cancelamento. Então, se fizessem assim várias planilhas, nossa, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Porque aí, quando houver manifestação pelo agente fiscal de renda, a gente consegue entender se o raciocínio dele está correto, porque vocês separaram ali, deram elementos para a gente analisar, porque fica muito difícil a gente pegar as provas e montar, nem poderíamos fazer isso. Bom, obrigado. Ótimo, obrigada.
Estamos só aguardando o doutor Walter fazer o ajuste no voto e o registro do voto, tá? Já fiz, presidente. Acabei de fazer. Obrigado. Nada. Vou fazer um comentário aqui que eu esqueci de fazer, mas é 30 dias contados da publicação dessa decisão, tá, doutora? Tá joia, então. Obrigado. Obrigada, tá ótimo. Vou encerrar os debates. Se alguém tem mais alguma dúvida? Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Doutor Gabriel, só vou finalizar aqui no sistema a votação e a gente já inicia o julgamento da Drogaria São Paulo, tá? Só um minutinho, por gentileza. Doutor Carlos, vou pedir para confirmar a presença. Passar o julgamento da Drogaria São Paulo SA, a IM 4090-910. Doutor Gabriel está presente para fazer sustentação oral. O processo é de minha relatoria. Processo é de minha relatoria. O voto já tá aberto. É uma acusação só. A acusação é de creditou-se devidamente, tá? Creditou-se devidamente por meio de emissão e escrituração do livro de entrada de notas fiscais eletrônicas, cuja natureza da operação foi, abre aspas, ICMS referente cartão de débito e crédito, os valores dos créditos indevidos foram transcritos para GIAs. Essa matéria aqui já é conhecida e é o mesmo caso de todas as drogarias São Paulo, né? A contribuinte informou que a decisão transitada em julgado no processo tal é o fundamento para que ela se acredite. A discussão paira na questão do trânsito em julgado da decisão, né? Que o fisco argumenta que o que transita em julgado da decisão judicial é que consta em sua parte dispositiva, né? O enunciado da súmula 237, que somente nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS. A contribuinte também se creditou dos valores referente às taxas de administração. A matéria já é bem conhecida, vou encerrar o relatório e qualquer dúvida fico à disposição. Enquanto isso, o doutor Gabriel pode fazer a sustentação oral. Obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o presidente, relator, Dr. Silvio Naga, vice-presidente, Dr. Rafael, Dr. Walter, Dr. Carlos. Bom, também gostaria aqui de deixar minha homenagem ao Dr. Toscano, que era o decano desse tribunal, por todo o trabalho que ele realizou com bastante eficiência durante o período que ele esteve conosco. Fica aqui a minha singela homenagem. Como o presidente já expôs, caso já de conhecimento dessa Câmara, a discussão é acerca da extensão da coisa julgada para fins de exclusão das taxas de administração de cartões de crédito e débito da base de cálculo do ICMS. Nesse sentido, sendo bem breve, apenas reitero todos os fundamentos que já foram expostos sede do recurso para fim de seu provimento e cancelamento da ocupação fiscal. Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da decisão recorrida, considerando a recente revisão da súmula 10 por parte deste tribunal, requer sua aplicação para fins de que os juros sejam limitados à taxa Selic, considerando que o período da ocupação é anterior a novembro de 2017.
E ainda no que diz respeito à súmula 10, considerando a própria redação da súmula, peço que venha para a leitura, que diz que os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multa exigidos em autos de infração estão limitados à taxa Selic, considerando o preço da multa, requer sua aplicação também na atualização do valor básico da base de cálculo da multa, se limitando aos índices da Selic. Eram essas as considerações que eu queria trazer ao presente caso. Obrigado. Obrigado, doutor Gabriel. Esse é um processo que já voltou da Câmara Superior, tá? Foi anulada a decisão da 6ª Câmara Julgadora. Observo também que nenhum dos juízes aqui estão impedidos, nenhum deles participaram do julgamento em sede superior. Considerando que a matéria é conhecida e meu voto estava à disposição, doutor Gabriel, eu vou passar, o senhor, acho que não me lembro de ter feito sustentação oral aqui de minha relatoria, mas o voto, o senhor já deve ter visto aqui, só em relação à matéria, eu já proferi acho que uns 10 votos, né, da matéria. Então, eu vou passar aos principais pontos do voto, da leitura do voto aqui, e para não tomar o tempo de ninguém, tá? O AIEM relata a conduta infracional de crédito devido e de ICMS, e tem 1.1. Os documentos que compõem esses autos informam que a autuada emitiu notas fiscais eletrônicas e as escriturou no livro de registro de entradas, notas fiscais eletrônicas. A natureza da operação informada no documento fiscal, NFE, foi de, abre aspas, ICMS, cartão débito crédito débito. Segundo a autuada, a natureza da operação tem como fundamento o êxito na ação declaratória número tal, já transitada e julgada a favor, cuja ementa transcreva abaixo. Transcreva a ementa e siga no meu voto. Sobre esta ação, o fiscal alega que, abre aspas, o que transita e julgado na decisão judicial é que consta em sua parte dispositiva, o enunciado da súmula 237 da STJ é este. Nas operações de cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS. Nesse contexto, conclui o fisco. Transcrevo as razões que constam no relatório circunstanciado no relato infracional e continuo no meu voto. Antes de adentrar no mérito das razões recursais, afasto a preliminar de nulidade do auto de infração pela inobservância dos preceitos legais contidos na portaria CAT 115. Cito como razão de decidir o voto do ilustre juiz doutor Toscano, que veio a óbito nesta data, tá? Como bem apontado e informado pelo ilustre patrono da parte, né? Também cito o voto do doutor Ítalo no mesmo sentido, e nesse sentido eu acabo afastando a preliminar. E passando ao mérito, de início, quanto ao mérito, constato que a defesa e o recurso ordinário carecem de planilhas, bem como respectivos documentos que demonstrem matematicamente a origem dos créditos. A autuada alega direito e junta documentos que, segundo ela, materializam o direito. No entanto, em nenhum momento faz prova que o valor lançado em sua escrita fiscal está correto. O relatório circunstanciado informa que a autuada foi notificada a apresentar documentos para demonstrar a memória de cálculo do valor creditado, nos seguintes termos. Transcrevo parte do relatório circunstanciado em que descreve as notificações. E continuo no meu voto. Em resposta, o relatório circunstanciado que instrui a AM, as folhas 10/27, informa que a autuada aplicou o percentual de 17,48%. Continuo também descrevendo o relatório, em que ele cita que, em atendimento à notificação, a autuada explicou que o cálculo, como é que fala? Uma empresa de dados, ela vai lá e planilhou tudo e chegou ao cálculo de 17,48%. E esse foi o valor do crédito, né? Continuo no meu voto. Não há nos autos qualquer documento que demonstre matematicamente como se chegou aos valores lançados a crédito na escrita fiscal. Atente-se que a falta de comprovação matemática de origem dos valores é questão antecedente ao reconhecimento de qualquer direito, pois o direito pode existir, mas sua fruição pode estar equivocada, tendo em vista a não comprovação dos valores. Na resposta, a autuada indica que adotou um percentual de 17,48%. No entanto, a autuada atua no ramo varejista de medicamentos, perfumaria e higiene pessoal. A grande maioria das mercadorias, por ela comercializada,
estão sujeitos ao regime do ICMS por meio da substituição tributária, e o imposto já foi retido em etapa anterior. Sendo certo também que não se pode adotar o valor fixo de 17,48%, tendo em vista a existência de diversas alíquotas que recaem sobre o mesmo cupom fiscal. Portanto, se torna necessário ainda a comprovação da origem documental e matemática dos créditos, dado que as notas fiscais e cupons fiscais não contêm destaque do ICMS. Assim, somente por este ângulo, o AIM deve ser mantido integralmente, dada a inexistência de comprovação matemática da origem dos valores que compõem o crédito, pois eventual acolhimento da pretensão recursal implica em chancelar o valor que a autuada não fez prova de sua liquidez. Quanto à discussão da não observação do trânsito em julgado, entende que razão está com o fisco. A recorrente alega que a ação judicial julgada procedente abarca os encargos financeiros cobrados pelas administração de cartão de crédito, bem como as taxas administrativas. Por outro lado, o fisco entende que a decisão judicial foi proferida em consonância com a súmula 237. Nesse caso, afasta tão somente os encargos financeiros. A simples leitura transcreva a ementa da decisão judicial e continua no voto. A simples leitura da ementa demonstra que o direito reconhecido está de acordo com a súmula 237 do STJ, que alcança somente os encargos financeiros, como definido pelo fisco. No apelo recursal, o recorrente transcreve o pedido e trechos que constam na ação judicial para demonstrar o seu direito. Vejamos, transcrevo parte da ação judicial e continuo no voto. Note-se que a leitura das razões que constam na ação judicial, em conjunto com a ementa, demonstra que o direito ao crédito se refere nos últimos 10 anos com a respectiva correção. Pois bem, quanto ao alcance do dispositivo da ação legal, cumpre destacar que o conteúdo do relatório do acordo proferido na ação judicial diz o seguinte: apelou a autora reiterando os argumentos iniciais referentes à inclusão de despesas com financiamento e encargos financeiros na base de cálculo, autorizando o creditamento de tais valores no livro registro próprio. Já nos fundamentos do acórdão consta que transcrevo os fundamentos do acórdão e continuo. Os fundamentos não deixam dúvida no sentido de que a decisão judicial só alcança os encargos financeiros e não a taxa administrativa, muito embora a autuada tenha ventilado na ação judicial o alcance da taxa de administração. O fato é que o acórdão não reconheceu o direito. O fundamento do acórdão é objetivo em definir que, abre aspas, como a matéria já vem sendo apreciada conforme acima enunciado, o direito da não inclusão do ICMS da base de cálculo dos encargos financeiros é inequívoco a teor da mencionada súmula, fecha aspas. Continuo no meu voto. Ainda, os fundamentos do acordo amparam na súmula 237, que se restringe aos encargos financeiros. Portanto, nesse caso, caberia ao autuado e não à fazenda por embargo de declaração, pois o provimento da ação judicial não alcançou todo o conteúdo de seu pedido. Com efeito, a razão está com a fazenda. A melhor interpretação é a de que a ação judicial só alcança os encargos financeiros e não a taxa administrativa como alega a autuada. No mesmo sentido, foram os entendimentos das ilustres procuradoras do Estado de São Paulo, doutora Cíntia Watanabe e doutora Regina Maria Sartori, conforme folhas traz. Atende-se que a decisão proferida no mandato de segurança também não pode ser fundamento legal para o crédito, pois a decisão proferida no mandamos não concede o direito ao autuado de descreditar, e sim de excluir valores da base de cálculo. Nesse passo, cabe à autuada, no momento em que efetivar a venda no varejo, excluir da base de cálculo do imposto o valor das taxas, ou seja, a autuada, a decisão proferida no mandato de segurança garante o direito da autuada em excluir da base de cálculo os valores da taxa, mas não permite a cobrança do consumidor final e posterior lançamento ao crédito da escritura fiscal. O real beneficiário da ação judicial só pode ser o consumidor, pois é ele que arca com a cobrança a qualquer título que onera a base de cálculo do imposto. Nesse sentido, os efeitos prospectos da ação judicial impõem à autuada a adoção de mecanismos que inviabilizem o repasse ao consumidor final. Não pode a autuada efetivar os efeitos futuros da ação judicial por meio de utilização de base de cálculo integral, de forma a fazer incidir o imposto sobre toda a operação e mais tarde efetuar o estorno por meio do lançamento de crédito. Com efeito, mantém integralmente o item 1. Sobre a confiscatoriedade da multa, eu afasto a alegação de confiscatoriedade, tendo em vista que o princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo, multa é sanção por descumprimento legal.
e, por oportuno, ressalto que não cabe a esse órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13.457. Com relação à alegação de indevida atualização da base de cálculo, informa que a matéria encontra-se pacificada no âmbito desse tribunal por meio da súmula 13/2018, desse tribunal que assim dispõe. Por fim, acolho o argumento de impossibilidade de cobrança de juros acima da taxa Selic, tendo em vista a recente revisão da súmula 10 de 2017, que trata da matéria. Antes exposto, considerando as provas dos autos, com do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento para limitar os juros de moras nos termos da taxa dos termos da súmula 10 deste tribunal. Como eu já havia adiantado, o processo o voto já estava disponível, né? Então, a matéria já é conhecida. O doutor Gabriel levantou a mão. Quer se manifestar? Obrigado, doutor. Apenas no que diz respeito à aplicação da súmula 10, como eu havia mencionado durante o início da sustentação oral, para fins de sua aplicação também sobre a multa aplicada. Ainda que tenha a súmula 13 que legitima o seu cálculo, a súmula 10 é expressa para fins de limitação à taxa Selic. Apenas esse comentário que eu gostaria de fazer. Esse comentário aí, doutor, eu entendo que, pelo teor da súmula, ela também se aplica à base de cálculo também, tá? Por isso que eu não entrei nesse tema também, tá? Existe a atualização da base de cálculo, mas o senhor está falando que a correção sobre a atualização da base de cálculo, né? Então, eu entendo que a súmula 10 já abarca também esse entendimento, por isso que eu acabei não aprofundando no tema. Não, perfeito. É que eu achei que soltaria no sentido dos juros. Por isso que eu... Não. É porque ele fala, a súmula 10 já fala que os juros aplicáveis, ele afasta os juros da 13.918, né? Então, no recálculo do AIM, eu entendo que já deve aplicar a limitação da taxa Selic e também ser utilizada na atualização da base de cálculo da multa, tá? Porque seria incoerente. Quem tem alguma dúvida, eu vou registrar o voto. Gabriel, então, decisão unânime, tá? Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar a súmula 10, tá ok? Perfeito. Obrigado a todos. Uma excelente fim de sessão. Peço licença para me retirar. Obrigado. Tenha um bom dia. Bom final de semana também. Passar o processo de relatoria do Dr. Carlos Henrique, AIM 415.837, Renato Arruda Campos Gomes, EPP. Também o Dr. Carlos já estava disponível. Pode ficar à vontade, Dr. Carlos, para ler os principais pontos do voto. Ok, presidente, muito obrigado. Bom, trata-se de auto-infração lavrado contra o recorrente no valor de tanto, acusado na prática de omissão de receita e de emissão de documento fiscal que resultou na falta de pagamento de imposto no valor de tanto no período de 4 de 2014 e 5 de 2016.
Inconformada, a recorrente apresentou sua defesa, a autoridade fiscal apresentou suas contras-razões, refutando os argumentos da defesa. A autoridade julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infrações de folhas 29, 16, 29, 19, mantendo a multa aplicada, além dos demais acréscimos legais. A recorrente apresentou recurso ordinário, repisando os mesmos argumentos da defesa. A representação fiscal apresentou seu parecer e os autos foram encaminhados para a 9ª Câmara desse tribunal, tendo como ilustre juiz relator o senhor Silvio Onaga, de folhas 2980 a 2982, acolheu a preliminar de nulidade em razão da falta de manifestação sobre o pedido de perícia e diligência anulado à decisão de primeira instância, determinando o retorno aos autos para o novo julgamento com a devida manifestação do julgador monocrático sobre as matérias. Foi proferida nova decisão em primeira instância, julgando procedente o auto de infração, folhas 2986 e 289, e a recorrente apresentou um novo recurso ordinário, reproduzindo os mesmos argumentos anteriormente expendidos. Recebidos os autos, veio para mim. Vou direto ao voto. Em primeiro plano, cabe destacar que, embora a recorrente tenha alegado nulidade do auto de infração, afasta a preliminar, se não vejames. Nos termos da Lei 3.457/09, as diligências são determinadas pela autoridade julgadora quando a situação demanda esclarecimento, caracterizando como faculdade do órgão julgador e não o direito da recorrente, a perícia, que não está prevista na legislação que rege o contencioso administrativo tributário do Estado de São Paulo. Quanto à ausência do termo de início e conclusão da ação fiscal, foi emitida a ordem de serviço, folhas 1861, na qual se prevê o início da fiscalização, a qual foi recebida pela recorrente em 9/10/2017, que inclusive menciona que a conclusão da fiscalização ocorreu em 15/10/2018. Dessa forma que a recorrente teve conhecimento aos trabalhos, conforme o artigo 9 da Lei Complementar 939/2003. A constatação da infração decorre de informações transmitidas pelo Mercado Livre, no que se refere à venda de mercadorias pela recorrente, conforme a portaria CAT 156/2010, correspondente a operações faturadas com valor probante suficiente para caracterização da ocorrência do fato gerador nos termos do artigo 142 do CTN, não havendo que se falar em presunção. Por conseguinte, ao contrário do alegado pela recorrente, a lavratura do auto de infração obedeceu às regras legais do 142 do CTN, estando as perfeitas consonâncias conforme mencionado no dispositivo legal, motivo pelo qual faço as preliminares de nulidade. No mérito, as alegadas inconsistências entre os valores lançados e aqueles informados pelo Mercado Livre e que seriam menores não procedem. Isso porque a fiscalização demonstrou que o valor total informado foi R$ 7.837.985,35, dos quais R$ 4.496.20275 apontados pela recorrente com valor informado pelo Mercado Livre foram liquidados através do mercado pago. O valor final apurado pela fiscalização foi menor que aquele que aponta a recorrente, visto que elaborou demonstrativos e descontou todas as chamadas inconsistências reclamadas pela parte, conforme o quadro resumo estampado, folhas 2906. No tocante a alegações de bis idem, por haver outros 3 autos de infrações lavados contra ela recorrente, todos os 3, final 404, 3249, final 198 e 475, perfazem um valor total de R$ 5.681,30, em que houve apenas a cobrança do ICMS. O presente auto de infração, além de se tratar de valor muitíssimo superior, trata-se de lançamento de todos os impostos do Simples Nacional, não apenas do ICMS, folhas 2907, 2909, 2908, da manifestação fiscal. No tocante às planilhas de transações trazidas pelo Mercado Livre, não teram todos os dados dos compradores. É óbvio que a empresa protege os dados cadastrais dos compradores, apresentando-se totalmente descabida a pretensão de se afastar da planilha de vendas obtidas no Mercado Livre, que é obrigado a produzir e informar o fisco nos termos da portaria CAT 156/2010. No tocante à alegação à violação da capacidade contributiva, proporcionalidade e não confisco, e em relação às multas aplicadas, cabe observar que não merece guarida, pois a competência do julgamento administrativo é restrita ao cumprimento do ordenamento legal, não podendo discutir a inconstitucionalidade de lei é válida, vigente que eficaz, conforme o artigo 28 da 3.457. Ressalvadas hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada em ação direta de inconstitucionalidade ou decisão definitiva do STF, em via incidental, desde que o Senado tenha suspendido a execução do ato normativo. Deste modo, sendo certo que o agente administrativo agiu nos termos da lei
Meu entendimento é no sentido de que a legislação tributária em vigor é vinculante para a atividade de lançamento efetuada pela fiscalização tributária, devendo o órgão de julgamento verificar a sua aplicação, haja vista que o órgão de julgamento e o fisco paulista estão vinculados à lei de obediência ao princípio da legalidade, não havendo assim que se falar de ofensa aos princípios constitucionais mencionados. Por outro lado, entendo que o agente fiscal observou a legislação que regulamenta a matéria e explicou os percentuais de multa indicados, sendo as capitulações equivalentes às correspondentes e aos típicos jurídicos invocados nas normas mencionadas, não agindo de forma arbitrária, mas em decorrência da prescrição legal do fato narrado e enquadrado como hipótese de penalidade por descumprimento de uma obrigação, não cabendo qualquer reparo, nem mesmo a redução das penalidades, tendo em vista de tratarem as infrações de tributo devido. As penalidades pecuniárias têm como principal escopo intimidar a prática de todos os atos infringentes às normas legais tributárias e somente pode atingir esse objetivo se o seu montante for expressivo o bastante para o descumprimento da lei não seja mais vantajoso que a sua observância. Assim, em virtude de sua conduta infracional, a recorrente está sendo responsabilizada conforme previsto nos estritos termos legais. Nesse contexto, entendo que também não cabe aplicação do 527A, tendo em vista que não há nos autos fatos relevantes que justifiquem a redução ou relevação de multa que não tenham por objeto a falta de pagamento de imposto. Além disso, a disposição do 527A não é aplicável para esse caso, eis que a legislação de suporte não é a Lei 6.374/89, mas a Lei Complementar 12306, que não prevê tal redução. E, mesmo que tal dispositivo legal fosse aplicado, houve a supressão do imposto, caso que impede a aplicação da redução da multa pleiteada. Resulta, portanto, afastado de forma irremediável a aplicação do 527A. Por fim, quanto à alegação da recorrente sobre a indevida taxa de juros, há que se observar que, no presente caso de omissão de receita do Simples Nacional, já é aplicada a taxa Selic ab initio, como está claramente disposto no final do auto fração e notificação fiscal de folha 772, não cabendo qualquer reparo com fundamento na súmula 10 deste tribunal, em versão revisada. Anteposto, decido por conhecer o recurso ordinário e negar-lhe provimento, mantendo a decisão proferida em primeira instância, mantendo a integralidade do auto fração, assim como eu voto, presidente. Alguém tem alguma dúvida? O voto do Dr. Carlos também estava à disposição, o levantamento fiscal, as informações já haviam sido passadas pelo Mercado Livre. Já está registrado o voto, presidente. Ok. Vou encerrar os debates e passar a votação. Do julgamento de Renato Arruda Campos Gomes, EPP, AIM 415.837, recurso ordinário conhecido e não provido nos termos do voto do relator. Passar o último julgamento da pauta, AIM 439.788, Polistampo Indústria Metalúrgica Limitada, processo de minha relatoria. O voto já está disponível. Eu vou ultrapassar a leitura do relatório e passar diretamente ao voto, tá? A partir do item 6. Trata-se de recurso ordinário que reposto contra a decisão de primeira instância proferida pela unidade de julgamento de Araraquara. Preliminarmente, a súmula 213 alega-se nulidade do AIM. Não há como acolher a preliminar. As razões recursais não apontam objetivamente qual irregularidade macula o lançamento.
A mera citação de suposta ofensa ao artigo 142, sem demonstração, indicação precisa do fato e circunstância que sejam a nulidade ventilada, não tem o condão de macular o lançamento. Por outro lado, informo que o relato infracional do AIM descreve perfeitamente a conduta infracional imputada à autuada, bem como o AIM é instruído com o relatório circunstanciado e documentos que suportam as acusações e planilhas que demonstram origem e valores, a origem dos valores e relacionam os documentos fiscais que suportam as acusações. Sendo assim, permite-se ao autuado o pleno exercício do contraditório e ampla defesa. Destaque, afasta preliminar e passo ao mérito. No item 1, a acusação é de deixar de pagar ICMS por haver escriturado irregularmente na IFD, registro de saída, os documentos de sua emissão, consistente em notas fiscais eletrônicas, modelo 55, série 1, relacionados no demonstrativo, anexo 1, relativo a operações tributadas, registradas na IFD, registro de saídas com situação 02, cancelada, conforme se comprova pelas cópias dos documentos tributadas. As razões recursais encontram-se dispostas nas folhas 214. Segundo a recorrente, abre aspas, as mencionadas notas fiscais foram canceladas, embora a destempo, o que acabou não sendo acatado pelo sistema da escrituração fiscal digital, EFD. Tal fato, apesar de afirmado no relatório mencionado, foi negado na decisão, fecha aspas. O argumento não pode ser acatado. Não há prova nos autos que demonstre o cancelamento das notas fiscais. Além disso, no corpo da decisão de primeira instância, contém recortes de NFEs que demonstram a ciência da operação pelo destinatário, ou seja, a NFE não poderia ser cancelada, pois o próprio destinatário informou no sistema a ocorrência da operação. Quanto à menção de que o AFR cita no relatório circunstanciado que as NFEs foram canceladas, compete mencionar que a afirmação não prospera. Diferentemente do afirmado no apelo recursal, o AFR informa no relatório circunstanciado que aspas, lançados, chave de acesso, situação cancelada, situação 2, sem itens e valores, bem como pedidos de cancelamentos extemporâneos de NFE, fecha aspas, vejamos. A empresa escriturou na escrita fiscal digital o registro de saída no período de janeiro a dezembro de 2019, notas fiscais eletrônicas de sua emissão devidamente validadas no portal NFE como sendo canceladas, resultando da falta de pagamento de ICMS no valor de tanto, conforme documentos e anexo. Referidos lançamentos estão materializados nas cópias em PDF das EFDs, registro de saídas, onde somente constam lançadas, chave de acesso, situação cancelada, situação 2, sem itens e sem valores, bem como pedidos de cancelamentos extemporâneos, fecha aspas. Continuo no meu voto. Adicionalmente, observo que a razão recursal no item 2 do item 2 demonstra claramente que a autuada tem ciência de que não são notas fiscais, de que as notas fiscais não foram canceladas. Isto porque alega-se no item 2 que a emissão das notas fiscais de entrada foram emitidas para justificar, abre aspas, a utilização dos valores cobrados no item anterior, fecha aspas. Vejamos, diz a contribuinte no apelo recursal. Após não ter sido considerado o cancelamento das notas fiscais de emissão defendente, de acordo com o item anterior, e ter sido considerada, portanto, oferecida a tributação às notas fiscais não consideradas canceladas, procedeu ao crédito, alegadamente indevido, no valor de R$ 191.045,33, que, segundo o mesmo, não correspondem à entrada da mercadoria no estabelecimento, fecha aspas. Em forma recorrente, que, de fato, como teve que oferecer a tributação, teria valor a crédito dos valores que foram cobrados na saída, que não ocorreu. Foi, portanto, emitida a nota fiscal de entrada a justificar a utilização dos valores cobrados no item anterior, fecha aspas. Continuo no meu voto. Vê-se que a própria recorrente, na defesa do item 2, afirma que as notas fiscais foram emitidas para, abre aspas, justificar a utilização dos valores cobrados no item anterior, sem atentar que no item anterior as notas fiscais eletrônicas foram registradas sem débito de imposto. Assim, nesse contexto, não havendo prova de que as notas fiscais foram devidamente canceladas, especialmente pelo fato da existência de notas fiscais eletrônicas e que se aponta a ciência da operação do destinatário, afasta as razões recursais de folha 214 e mantém integralmente o item 1.
Item 2. No item 2, a acusação é de emitir documentos fiscais consistentes de notas fiscais eletrônicas de entradas tributadas devidamente registradas na IFD, no valor de tanto que não corresponde à entrada de mercadoria no estabelecimento. As razões recursais encontram-se dispostas às folhas tais. Argumente-se que as notas fiscais eletrônicas que não correspondem à entrada de mercadorias foram emitidas para justificar a utilização de valores cobrados no item anterior. Fecha aspas. O argumento só reforça a acusação, pois demonstra-se que o autuado emitiu de forma consciente que as notas fiscais, notas fiscais que não correspondem à entrada de mercadorias, em afronta ao artigo 214 do RICMES, que assim dispõe. Transcreva o artigo 204 do RICMES e parte e grifa a segunda parte, a principal parte. É vedada a emissão de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva entrada de mercadoria. Fecha aspas. Continuo meu voto. Registre-se que a decisão de primeira instância aponta expressamente que, abre aspas, em diversas notas fiscais consta a ciência do destinatário e emissão de CTS. A autuada não carregou aos autos nenhuma informação de recusa dos destinatários. Nada comprove que as mercadorias foram remetidas e retornaram. Fecha aspas. Assim, resta comprovado que a emissão das notas fiscais sem a correspondente entrada de mercadoria afronta o artigo 214 do RICMES. Também a tese de que as notas fiscais foram emitidas para justificar a utilização dos valores cobrados no item anterior não revela erro no trabalho fiscal, pois não houve recolhimento do imposto em relação às notas fiscais que compõem o item 1, pois o registro das mesmas cedeu sem o débito do imposto. A resposta à consulta número 56.41.215 não pode ser aplicada nos presentes autos, vez que não guarda similitude fática com a situação dos autos, tendo em vista que na consulta tributária a consulente possui regime especial, que não é o caso dos autos. Destaque, afasta as razões recursais e mantenha integralmente o item 2. O pedido de relevação da multa não pode ser atendido, isto porque as condutas infracionais implicarem falta de recolhimento de imposto, e o caput do artigo 527 veda expressamente a concessão da benesse. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhida. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo. Multa é sanção por descumprimento de dever legal. Além disso, a multa tem base legal, foi regularmente calculada e aplicada, estando os valores hora exigidos corretamente definidos, e guarda proporcionalidade com os danos causados ao Estado e à sociedade pelo comportamento da autuada. Não cabe indagar se a multa definida pelo legislador é ou não elevada, pois se a multa aplicada é elevada é porque o legislador entendeu que a conduta também é grave. Por oportuno, ressalto que não cabe a esse órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 3457/09. Antes posto, considerando as provas dos autos, do recurso ordinário e do mérito, nego-lhe provimento. Alguma dúvida? Passar o registro dos votos e eu já abro para discussão. Quem quer se manifestar? Não? Eu vou encerrar os debates e passar a votação. Encerrado o julgamento do AIM 439.788, Polistampo Indústria Metalúrgica Limitada, processo, julgamento, recurso ordinário conhecido e não provido nos termos do voto do relator, decisão unânime. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento.
Também gostaria de render homenagens ao Dr. Toscano, e deixar gravado assim, meus sentimentos a todos os seus familiares. Dr. Toscano, que era o decano desse tribunal, conheço ele desde que eu entrei no tribunal, era uma pessoa que tinha muito apreço ao tribunal, se dedicava e se preocupava muito ao tribunal. Sempre que nós tínhamos alguma festa, alguma homenagem, ele costumava discursar, todo mundo conhecia bem ele, pelo timbre de voz forte, firme, sempre uma pessoa assim que conseguia, sem se preparar para nada, conseguia fazer um bom discurso, homenagear bem as pessoas. Era uma pessoa assim extremamente letrada, conhecia o direito e, e muito carismático também, tá? É uma perda muito grande para os familiares, também para o tribunal. Então, gostaria de deixar aqui registrado minhas homenagens e meus sentimentos aos seus familiares e a todos. Alguém quer se manifestar? Então, pedir para que todos aguardem o encerramento da gravação e transmissão.